E aí pessoal, tudo beleza com vocês? Tudo tranquilo? Olha, hoje é dia de votação, eu acho que vocês têm que cumprir com o seu dever, né? Ir lá votar. Eu sei que muita gente não concorda nem com nenhum dos dois, né? Nem Lula, nem o Bolsonaro. Mas a gente tem que votar e não deixar os demais decidirem por nós, né? Esse daqui é um dos vídeos mais importantes que eu vou fazer, porque eu vou fazer uma análise do que vem se o Lula ganhar. E para começar, vou contar para vocês uma história que aconteceu lá na Venezuela. Vocês sabem que em 1992 Hugo Chávez fez um golpe de estado, né? Uma tentativa de golpe de estado para tomar o poder lá na Venezuela, né? Ele fracassou na tentativa de golpe de estado, ele foi preso, né? E depois de 2 anos ele foi solto. E a partir daí começou a campanha eleitoral dele, para ele se candidatar para a presidência de 1998, na qual ele ganhou com cifra recorde. Só que como é que ele fez para ele ganhar? Ele conseguiu agradar todo mundo. Agradou os conservadores, agradou os socialistas, né, os comunistas, ou seja, agradou a esquerda e a direita. Depois dele ser eleito, ele conseguiu mudar a Constituição e criar uma nova república, chamada Quinta República. Mudou até o nome do país, chamando ele de República Bolivariana da Venezuela. Também ele conseguiu fazer uma reforma agrária, decisões principalmente populistas, né, que segundo ele, ia trazer o maior bem-estar possível para a população. Entre uma dessas decisões, ele tentava era tomar o poder da empresa PDVSA, que é a empresa petrolífera lá da Venezuela, a produtora de petróleo, né? É tipo Petrobras aqui no Brasil, é uma empresa nacional. Apesar de ser nacional, o governo, né, o presidente, ele não podia mexer nela livremente, assim, porque tinha muitas burocracias. E então ele tentou mexer nessa empresa assim diretamente, e muitos dos trabalhadores se revoltaram com isso, né? Principalmente a diretiva da empresa, e eles fizeram uma greve petrolífera, na qual eles paralisaram toda a produção petrolífera, inclusive até o abastecimento da gasolina no país. A gente teve que fazer filas nos postos de gasolina para poder conseguir gasolina para poder abastecer os carros, e a escassez era gigante. Em meio de toda essa greve, Hugo Chávez, ele se revoltou, né? E ele começou a tomar decisões apresuradas. Só que tinha uma galera também de direita ali que se revoltou tanto com ele, inclusive até os militares, muitos militares, né? Muitos generais. E eles fizeram o quê? Eles sequestraram Hugo Chávez. E misteriosamente ele volta. Ele falou, né, que eles me sequestraram, mas eu comecei a falar com eles sobre a pátria, sobre não sei o que, e consegui convencer eles de me soltarem, de me devolver, né? Ele consegue tomar de novo o poder, né? Ele chega muito ressentido, com muita raiva por tudo que tinha acontecido. E vocês sabem o que ele faz? Ele pega a empresa PDVSA, né, a petrolífera, e demite mais de 18 mil trabalhadores. Entre eles, todos aqueles que assinaram em contra dele, que eram a favor da greve e tudo mais. A partir daí, Hugo Chávez toma o controle da empresa PDVSA, né? E, além disso, ele pega e começa a aposentar rapidamente um monte de generais do exército, das forças armadas, né? E começa a nomear alguns tenentes coronel, nomear eles de general, né? Que eram amigos dele. Amigos muito cercanos, porque lembrando que Hugo Chávez, ele era um militar, né? Ele foi militar. Então ele tinha alguns amigos dele no exército, né, nas forças armadas, e como ele demitiu os outros, né, que eram de direita, que eram contra dele, ele colocou só os amigos dele liderando as forças armadas. A partir daí ele toma o controle das forças armadas. Também ele consegue, bem depois, né, tomar o Tribunal de Justiça, né? Ele coloca mais ministros, ele começa a fazer um monte de coisa para também tomar o controle do tribunal. Lá na Venezuela também existia as eleições do Congresso Nacional, que eram eleições além das eleições presidenciais, ou seja, era numa data diferente. E o Congresso Nacional sempre ganhava a esquerda, então ele tinha ao seu controle o Congresso, tinha o Tribunal, tinha as Forças Armadas e tinha a empresa PDVSA. E é assim como a gente consegue definir o que é uma ditadura, ou como se criou aquela ditadura que a gente vê lá na Venezuela, como nasceu ela. Foi por causa disso, desses acontecimentos, né? Agora, por que eu falo dessa história? Porque o Lula me lembrou muito isso.
Porque o Lula, ele fala que ele foi preso injustamente, né? É como se fosse um sequestro. E a Dilma, ela levou um golpe, né? Porque é isso que ele fala, o Lula fala, né? Ela foi impeachmentada, mas pro Lula isso daí é um golpe de Estado. Então ele vai vir com ressentimento, com raiva, com rancor. E ele vai querer tomar posse dos outros poderes. Ele já tem um controle do Tribunal Superior Eleitoral, né? Isso é evidente. E do Supremo Tribunal Federal também, o STF. Até porque foram eles que inocentaram o próprio Lula. Porque a maioria dos ministros do STF são a favor do Lula, do PT. E para ninguém isso é mentira. Para ninguém. Porque todo mundo sabe realmente que esses tribunais são pessoas do próprio bando do Lula, né? Amigos dele. Então o Lula ainda tem que tomar as Forças Armadas. Como o Lula ele nunca foi militar, é muito difícil para ele influenciar dentro das Forças Armadas. Já o Bolsonaro tem essa vantagem, que ele foi militar. Só que, meus amigos, presidente é presidente. E o Lula pode tomar a decisão de aposentar generais, colocar alguns generais fiéis a ele. Só que ele não tem tanta influência dentro do exército, mas com certeza tem que ter algum pessoal ali que apoia ele. Além disso, a Petrobras, o Lula sempre fala sobre mexer na política de preços da Petrobras. E isso, nenhum dos acionistas da Petrobras ou dos dirigentes da Petrobras vão deixar. Eles não vão deixar isso acontecer. Com certeza eles vão tentar fazer o possível para o Lula não mexer nisso, né? Fazer uma greve, por exemplo, como quando fizeram lá na época do Hugo Chávez, né? Isso pode criar uma crise gigante aqui no Brasil, né? Ou seja, a gasolina pode se disparar. E com certeza o Lula vai ter que fazer alguma coisa radical, uma medida radical para acabar com isso. Porque se a gasolina se dispara para cima, o povo vai ficar muito descontente com isso. Então o povo quer que a economia esteja bem, que ela continue andando bem. Aí o Lula vai tentar, né, por meios jurídicos, talvez, né, porque ele controla o Tribunal Superior Eleitoral e o STF também, né. Sim, podem acontecer demissões massivas na Petrobras, porque se o Lula quer controlar a Petrobras, ele vai ter que demitir muita gente que é oposta aos ideais dele. E além disso, cara, a gente já viu tanta coisa acontecer no Brasil já. Olha, só nesses dias o TSE, ele tirou um pouco da liberdade de expressão que a gente tem no Brasil. Porque agora você não pode chamar o Lula de ex-presidiário, ladrão, corrupto. E com respeito ao Senado e ao Congresso, a gente já sabe que isso daí é mais fácil de comprar, né? Um mensalão, um petrolão, um orçamento secreto. Tem várias táticas aí que o Lula poderia utilizar. Cara, isso pode parecer teorias conspiratórias ou sei lá, alucinações, mas com o que a gente já tem vivido aqui no Brasil, eu esperaria do Lula isso e até mais. O Lula foi praticamente inocentado, os processos dele foram todos anulados e ele foi processado por múltiplos processos, uma coisa inacreditável, ele foi preso. Então, como é que uma pessoa que cometeu delitos, né, que tem processos ainda, né, pode chegar à presidência? É só no Brasil que acontece isso. Então, se a gente viu isso, né, que o Lula pode ser presidente, que o Lula provavelmente hoje, dia das eleições, ele ganha. Por que a gente não vai ver que o Lula poderia fazer esse tipo de coisa que eu estou falando? E sim, eu simplesmente sou um venezuelano, né, que com as experiências que eu vivi lá na Venezuela, talvez eu tenha um trauma, né, com o Lula, com a esquerda, mas isso não descarta a possibilidade de que tudo isso que eu já falei possa acontecer. Então, meus amigos, esse aqui é o final do vídeo. Eu espero que tudo seja totalmente diferente de como eu estou dizendo, né? Eu espero que o Brasil consiga melhorar muito, seja com Lula, seja com Bolsonaro, seja com quem for, né? E com certeza o Brasil pode sim ser um país muito bom, muito bacana, né? É só colocar as pessoas corretas e por isso eu fico insistindo para vocês que tem que votar, tem que exercer sua democracia, porque a democracia é a coisa mais importante que vocês têm aqui no Brasil. Então, muito obrigado por ter assistido esse vídeo e até a próxima. Tchau, tchau.